Quando Deus criou o homem, não havia pecado. E a comunicação entre Deus e o homem era face a face. Que lindo, né? Face a face. Você já pensou ver a face de Deus? Assim era antes do pecado. Logo depois do pecado, o homem não viu mais a face de Deus, apenas ouvia a sua voz. Os anos se passaram e chegamos nos dias do profeta Isaías. E nos dias do profeta Isaías, ele disse que o homem não ouvia mais a voz de Deus. Isaías 59, verso 2. Lá diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, de maneira que vos não ouça. O tempo passou. Estamos em 2008, estamos no século 21, estamos em Sorocaba. Qual é a situação hoje? É mais grave que no tempo de Isaías. O homem se afastou de Deus, se afastou. E hoje o homem continua não ouvindo a voz de Deus. Por esta razão é que Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e não para por aí. Continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja agora a segunda parte do Apocalipse 3:20. Ele bate e diz: se alguém ouvir a minha voz. Por que diz Deus assim? Porque o homem não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Esse é o mundo de muitas vozes. Existem muitas vozes nesse mundo. E as pessoas não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. Já viram as pessoas andando pelas ruas da cidade ou num parque e elas estão com fone no ouvido? Já viram isso? Claro, talvez você também use o seu fonezinho do ouvido. Estão ouvindo o quê? Que voz? A voz de Deus? Ou a voz de outra pessoa, de outro ser? Que voz é aquela? E o MP3? O que tem lá no MP3? E o que é que tem lá no seu MP4? E no seu celular, aquelas musiquinhas lá, o que é que tem lá? E no iPod? E no iPhone? E o que é que tem lá? Que voz é aquela? Que mensagem é aquela? Quem é que está falando com você o dia inteiro, hein? Quando você acorda, qual é a primeira voz que escuta? E quando liga a televisão, hein? A voz de quem lá falando com você? E quando entra na internet? Você entra nos sites de relacionamento, ou entra em outros sites. Você entra no YouTube, por exemplo, e baixa ali os clipes. É a voz de quem? Quem está falando contigo, hein? Quem está falando com a gente? É essa voz que você está ouvindo, é de Deus? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Deus. O problema é que as pessoas estão ouvindo outras vozes. Estão confusos. E por isso as pessoas não sabem se devem ir ou devem retroceder ou devem parar. A pessoa não sabe: eu devo casar ou não? Viajo ou não? Aceito ou não aceito? Devo fazer ou não devo fazer? Estão na dúvida, não conseguem entender a voz de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a voz de Deus? O que é que Deus quer da gente? O problema é que esse mundo tem muitas vozes e as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus lá fora. Alguns escutam, outros não. Alguns entendem, outros não. Deus fala com todos. Deus está falando comigo, está falando com você. Ele fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã. Ele fala o dia inteiro. Deus fala com a gente. Deus fala com você. Saiba disso, creia nisso. O problema é que a gente não consegue entender a voz de Deus. Algumas pessoas entendem e aceitam. Algumas pessoas conseguem absorver, conseguem receber essa bênção. Outros não, porque tem muitas coisas em sua mente. Há um bloqueio, há uma separação, há um hiato, há uma distância muito grande. E Deus luta todo dia para falar com a gente, para tentar fazer a gente entender a voz dele. É uma luta
É um conflito todos os dias. Sabe quando que algumas pessoas irão ouvir a voz de Deus? Sabe quando? Quando estiverem numa cama de hospital, num leito de dor. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Alguns vão ouvir a voz de Deus só lá. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que mesmo a pessoa ouvindo só no leito de hospital, ainda assim Deus aceita a pessoa. Deus não é maravilhoso? É maravilhoso. Algumas pessoas não ouvem a voz de Deus quando tudo vai bem. Só quando estiver com câncer no hospital. Ou quando estiverem no fundo do poço. Não espere chegar nesse nível. Mas se chegou nesse nível, saiba que Deus continua te amando do mesmo jeito. Saiba que você é importante para Deus do mesmo jeito. Mesmo tendo ido no fundo do poço. Ainda lá, a mão de Deus vai te alcançar. Amém? A mão de Deus vai alcançar lá embaixo. Senhores, nos Estados Unidos, havia um homem que tinha paixão por peixes. O seu hobby e a sua paixão era peixes. Um dia ele resolveu radicalizar e transformou um cômodo da sua casa num grande aquário. Revestiu, colocou vidro, deu um trato, como se diz por aí, colocou água, botou ali todos os arranjos, os enfeites e colocou várias espécies de peixes lá dentro. Um aquário enorme. Dentro de casa, um cômodo inteiro. Todas as vezes que esse homem ia colocar comida, alimento para o peixe, os peixes fugiam dele. Todas as vezes que ele tentava limpar o aquário, os peixes fugiam dele. Ele tentava dizer para os peixes, mais ou menos assim: ô peixe, não precisa fugir de mim, eu sou seu amigo, quero o seu bem, estou limpando o aquário para o teu bem, quero te dar alimento para você ficar bem. Mas os peixes não entendiam a linguagem dele, não entendiam a voz dele e fugiam dele. Um dia ele ficou tão assim triste, porque ele queria ser amigo dos peixes e não estava conseguindo. Ele percebia que os peixes tinham medo dele. Aí ele pensou numa maneira para resolver esse problema. E após pensar bastante, ele concluiu o seguinte: só tem um jeito de resolver esse problema. O único jeito é se eu me tornar um peixe. Se eu me tornar um deles, me tornar um peixe, aí eu vou conseguir falar na língua do peixe, eu vou nadar ao lado dele e vou dizer assim: aí peixe, fica tranquilo, estou do seu lado, sou teu amigo, não precisa fugir, vou te dar comida, vou cuidar do aquário, vou ajudar você. Bom, se eu virar um peixe, se eu me tornar um peixe, eu resolvo o problema. A ideia era brilhante, a ideia era legal, o problema é que isso é impossível. Não dá para colocar isso em prática. Como é que um homem vai se tornar um peixe? Não dá. Isso é impossível. Então ele continuou com esse dilema. E vai conviver com isso até o final da vida dele. Um dia, Deus também tinha uma preocupação. A preocupação de Deus era a seguinte: por que as pessoas fogem de mim? Por que as pessoas não vão à igreja? Por que as pessoas não cantam hinos? Por que as pessoas não gostam de ler a Bíblia? Por que as pessoas não se ajoelham para fazer oração?